tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, mais um Palavra e Café, né? Quanto tempo, né, gente, que eu não sento pra gravar esse vídeo aqui pra vocês. Mas realmente eu sento aqui quando algo arde no meu coração e que eu quero falar com vocês, que eu quero meditar junto com vocês, né? Então hoje, no nosso Café e Palavra, nós vamos estudar uma palavra muito bonita, nós vamos meditar numa palavra muito bonita sobre propósito, sobre perseverança, sobre fé, né? Sobre continuar caminhando. Então eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, né? De mim eu não posso dar nada para vocês, mas eu tenho certeza que aquele que nos chamou, que aquele que sonhou conosco desde o ventre da nossa mãe, ele sempre tem uma palavra de conforto para os nossos corações, uma palavra de encorajamento, né? Então que Deus possa visitar o teu lar nesta tarde, que ele possa visitar o teu coração nesta tarde, tá bom? Eu sei que é o horário do almoço, normalmente que vocês assistem o meu canal, mas então me coloca no cantinho aí da sua cozinha, vai fazendo o teu trabalho aí da sua casa, fazendo o seu almoço, arrumando a sua cozinha, lavando a sua louça e meditando juntamente comigo aqui na Palavra de Deus, tá bom? Já te peço também para deixar o joinha, que me ajuda demais, e compartilha esse vídeo com alguém que você acha também que está precisando dessa palavra, que vai gostar de meditar na palavra junto com a gente aqui, tá bom? Então vamos começar o nosso Café e Palavra de hoje. Bom, e no nosso Café e Palavra de hoje, nós vamos meditar na Palavra de Deus, que está em Êxodo, no capítulo 3, tá bom? O Êxodo é o segundo livro da Bíblia, bem fácil de você achar aí. Então, se você quiser me acompanhar, pegue sua Bíblia. Caso não, só ouça mesmo a nossa palavra, ou depois você anota para você meditar e ler, né, totalmente o capítulo todo para você ver toda a história, tá bom? Mas nós vamos meditar aqui, ó, no capítulo 3, o verso 11, que diz assim: Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo. Somente esses dois versículos, gente. A história de Moisés é uma história muito conhecida. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né, sobre a história que Moisés abriu o Mar Vermelho. A história não, né, gente? O milagre, né, que Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar, né? Mas o que eu quero trazer para vocês hoje aqui é um pouquinho do antes de chegar até onde Moisés chegou, em tocar nas águas do Mar Vermelho e o mar se abrir e Israel atravessar em seco. Então eu quero contar um pouco, a gente vai meditar um pouquinho antes, né, até o acontecimento de fato e, claro, colocando, né, todos os aprendizados na nossa vida atual. Sempre que eu vou meditar na Palavra de Deus, seja fazendo os meus devocionais, seja ministrando na igreja, ou seja falando aqui no Café e Palavra, eu sempre gosto de trazer a mensagem do Senhor e aplicá-la na minha vida hoje. O que eu aprendo, né, com aquilo que aquele povo passou, ou um servo passou, ou um profeta passou, aquela situação que aconteceu ali, que eu posso aplicar nos meus dias atuais e na minha vida. É o que eu sempre gosto, porque a Palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então, nós podemos ler o mesmo versículo várias e várias vezes, que Deus vai falar conosco de formas diferentes várias e várias vezes. Então a Bíblia é um entendimento todos os dias, é um aprendizado que se renova todos os dias, né? Os livros demais, você lê o livro, pronto, é aquela história, acabou, mas a Bíblia não. A Bíblia, cada vez que você lê, cada vez que você se aprofunda, mais Deus tem a revelar aos nossos corações, mais Ele tem a nos fortalecer com a sua palavra, né? Então, essa mensagem é muito conhecida, a palavra sobre Moisés é muito conhecida. Mas nós vamos voltar um pouquinho antes, né? Lá quando a mãe de Moisés, Joquebede, ficou grávida, né? Quando nós olhamos acerca da história de Moisés, e a gente vai olhar, ler a história de Moisés, nós vamos ver que quando Joquebede ficou grávida, né, de Moisés, ela já tinha uma filha, que era Miriam, então uma filha mais velha, e ela ficou grávida, né, de Moisés. Só que naquela época, né, houve um decreto, a qual mandou matar, né, todos os bebês,
né? E Joquebede, Moisés já havia nascido e ela não teve coragem, né, de matar o seu próprio filho, de entregar o seu filho à mercê das mãos daqueles que queriam fazer algo contra eles. Então o que ela faz? Ela esconde Moisés da sua casa. Só que nós sabemos que bebês choram, né? Bebês não é um boneco que você pode falar, olha, agora fica calado, agora você pode chorar. Não é isso, né? E eu fico pensando comigo mesma, eu como mãe, o medo que Joquebede ficava, né, do menino chorar, alguém escutar o choro do menino e ela perder o seu filho. Foi então que Joquebede teve uma ideia, né? Ela pega um cesto, envolve ele em piche, coloca o bebê lá dentro e leva ele para o rio. Na verdade, eu entendo que não é uma ideia que Joquebede teve. Na verdade, tudo que aconteceu ali já estava nos planos do Senhor. E é isso que eu quero conversar com vocês. Os planos do Senhor são totalmente diferentes do nosso. Nós, às vezes, fazemos planos, arquitetamos as coisas e muitas das vezes tudo aquilo que a gente pensa em fazer, tudo que a gente se propõe a fazer, os nossos projetos, muitas das vezes não dá certo, dá errado, começa a dar falhas, né? Surgem lutas no meio do caminho e muitas das vezes a gente fica sem entender o porquê daquilo, né? O porquê daquilo está acontecendo. Joquebede, ela era do povo de Israel, né? Joquebede, ela era separada, ela era chamada, ela era ungida, pois ela era serva do Senhor, assim como eu e você somos. Nós somos separados do Senhor, né? Todo aquele que crê e aceita Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas, crê no Pai, Filho e Espírito Santo, pronto, está selada, está marcada, né? E é separada para o Senhor. E Joquebede não era diferente. Joquebede era uma mulher, uma serva de Deus, né? Que ali teve o seu filho e estava com medo da situação que estava enfrentando. Então ela sente no seu íntimo, ela tem essa vontade, essa ideia de colocar o menino envolto no cesto, né? Em volta de piche e soltá-lo no rio. Mas na verdade, tudo isso que aconteceu, mesmo lá atrás com Joquebede, essa luta que ela enfrentou no momento que ela teve o filho dela, tudo isso ela já plano do Senhor para aplicar o propósito que ele tinha na vida de Moisés. Então, muitas das vezes a luta que você enfrenta, desde a tua mocidade ou até mesmo agora, ou desde a sua infância, eu não conheço, né, a tua vida, eu não conheço como foi a tua infância, eu não conheço como foi a tua família, o que você enfrentou, mas muitas das vezes o que acontece com a gente lá atrás já é plano do Senhor para um propósito que ele tem na nossa vida acontecer. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito na vida de Moisés. E lá atrás, ele já sabia desse propósito, ele já sabia da missão que Moisés teria. Então, Moisés já foi moldado para seguir o propósito dele. Deus já sabia onde que ele tinha que colocar Moisés para que Moisés conseguisse, né, exercer aquilo que ele foi chamado. Mas para isso, eu tenho certeza que naquele momento, uma mãe pegar o seu filho, o seu bebê, colocar ali no cesto e soltar no rio, digamos assim, né, a relva da vida, deixar que a vida decidiria por ela, claro que não era uma coisa fácil. Mas eu comigo acredito que Joquebede, ao colocar o filho dela ali no rio, com certeza ela fez uma oração e ela entregou o filho dela nas mãos do Senhor. É por isso que é tão importante nós dedicarmos a nossa vida, a vida da nossa família, dos nossos filhos nas mãos do Senhor. Porque a partir do momento que você entrega nas mãos do Senhor, realmente entregue nas mãos do Senhor. Confie que na hora certa tudo vai se resolver. Joquebede entregou nas mãos do Senhor, ela colocou ele ali no rio porque ela sabe, né, que Deus é o dono da natureza e ele iria fazer algo de bom para o filho dela, ele ia soprar o vento de uma forma que o rio ia chegar em algum lugar da qual Moisés não iria perecer, da qual Moisés não iria morrer e o filho dela ia sobreviver. Mas continuando, Joquebede então leva o filho dela para soltar no rio, com medo, né, do que podia acontecer a Moisés, porque ele estava crescendo, podia chorar, podia achar ele, enfim, o filho dela podia vir a perecer nas mãos, né, daquelas pessoas que queriam matá-lo. Então ela fala com a sua filha mais velha para acompanhar o cesto e ver aonde o cesto iria parar. Então Miriam, muito obediente, faz isso. Vai ali e fica olhando o cesto do seu irmão a descer pelo rio.
né? E aí quando nós olhamos, né, à frente da história, quem vai achar aquele cesto? Quem vai pegar Moisés? A princesa, filha de Faraó. Ela encontra aquele cesto, encontra aquele bebê, se afeiçoa pelo bebê e pega o bebê para criá-lo. E aí é que nós vemos os planos de Deus na vida daquele que tinha um propósito. Talvez quando nós olhamos aquela cena daquela mulher, Joquebede, colocando o filho dela no rio, talvez muitas pessoas ao olharem aquela cena, ninguém viu, mas eu digo assim, se fosse nos momentos dos dias atuais, né? Pessoas olhando para a vida de Joquebede, vendo o que ela havia feito, podia falar, meu Deus, acabou, perdeu o filho dela, nunca mais ela vai ver o filho dela, sabe-se lá se essa criança vai viver, sabe-se lá se aquela criança morreu, que mulher louca, ela não devia ter feito isso, né? Porque muitas das vezes quando nós iniciamos um propósito, quando nós ficamos na dependência do Senhor, muitas das coisas que nós resolvemos fazer, nós somos sim criticados, julgados, né? E colocados até para baixo mesmo daquilo que nós somos capazes e do propósito que nós somos chamados. Mas aquela mulher, como um ato de fé, colocou aquele menino no rio e Deus já havia um propósito. Então, a oração do servo de Deus, ela nunca é em vão. Eu tenho certeza que ao entregar Moisés nas mãos do Senhor, Joquebede confiou e ela fez uma oração. E Deus, ele contempla o desejo do nosso coração, ele sabe das nossas aflições, ele sabe daquilo que a gente precisa. E ele conhecia Joquebede no íntimo dela. Ele sabia que ela amava o filho dela e que ela queria o melhor para o filho dela. E Moisés já era escolhido, Moisés já tinha um propósito, Deus já tinha muito mais para Moisés do que Joquebede poderia imaginar, né? Então Miriam corre, conta para a mãe dela o que havia acontecido. E no momento que, antes dela contar para a mãe dela, no momento em que a princesa pega ali, né, o Moisés e se afeiçoa por ele e quer criá-lo, Miriam também tem uma instrução do Senhor. Ela vai até a princesa e pergunta se ela não quer uma babá para cuidar daquela criança, né? E quem é a babá que eles vão chamar, né, a criada, no caso, para levar aquele menino e cuidar dele no seu dia a dia? Joquebede. Olha como os planos de Deus são perfeitos. Eu falo e eu chego a me emocionar com a grandeza do nosso Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, Ele entende, Ele vai muito além. Ele vai muito além, sabe? Às vezes nós ficamos delimitando o poder do nosso Deus. Deus tem muito mais para nós do que nós podemos imaginar. Pensem só, vocês se coloquem no lugar de Joquebede. Uma mulher aflita, mas confiante no Senhor, coloca ali o tesouro, porque os nossos filhos são o nosso tesouro, são herança do Senhor. E ela coloca o tesouro dela ali no rio. Talvez no seu íntimo o medo tenha apertado seu coração, a angústia tenha apertado seu coração, mas Deus já tinha um cuidado com Joquebede. Eu fico imaginando Deus lá do céu falando, calma minha filha, eu tenho planos para você. Porque a Bíblia fala que os planos de Deus são maiores que os nossos, são mais perfeitos que o nosso, né? Ela só queria que o filho dela não morresse, ela só queria que o filho dela fosse salvo, né? E além dele ser salvo, ela pôde criar, né? Ela pôde criar Moisés com as melhores escolas, com as melhores alimentações, digamos assim, vamos falar no nosso português de hoje, e ela cuidou do filho dela. O filho dela ela não precisava de ter medo mais se o filho ia fazer barulho ou não, porque ele estava protegido na casa de Faraó, sendo criado por Joquebede. Então olhe só como Deus é maravilhoso, como Deus é cuidadoso. Deus é cuidadoso demais. Mas enfim, Joquebede então cria Moisés. Moisés é criado ali no Egito, né, na terra de Faraó, com Faraó. E eu tenho certeza que como Moisés era um homem escolhido, era um menino escolhido, ele já cresceu com graça e entendimento, né? Porque quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, é diferente, né? A palavra do Senhor diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então Moisés, ele era o sal da terra e a luz do mundo. E aonde ele estava, eu tenho certeza que a diferença brilhava, a diferença se fazia, né? Então Faraó mesmo pega um amor por Moisés, né? Moisés cresce, digamos, como um braço direito de Faraó, um homem de confiança. Mas o chamado de Moisés é muito maior, né? Ele cresce e a Bíblia relata, né, que tem um certo dia
que ele vê soldados, né, batendo em um homem judeu e ele não concorda com aquela situação, batendo em um escravo judeu. E ele não concorda com aquilo por quê? Porque a essência de Moisés era do povo de Israel. O chamado dele ardia em seu coração pelo povo de Israel. Então ele vê aquela situação, ele fica tomado, né, de ódio, de que não aceita aquela situação, e ele chega a matar esses soldados. Mas outros comandantes viram, né, e ele ficou com medo e então ele foge. Ele foge, se casa, né? Vocês conhecem a história. Ele casa, foge, quer dizer, ele foge, se casa, né? E vira pastor de ovelhas, começa a apacentar ovelhas. Em um certo determinado tempo na vida dele, Deus tem um encontro com ele. Deus o chama. Deus tem um encontro realmente para apresentar a chamada que ele tinha para Moisés, né? Porque tudo na nossa vida tem o tempo certo de acontecer. É por isso que nós temos que aprender a perseverar e esperar, confiar no nosso Senhor. Muitas das vezes nós não temos, né, essa paciência de esperar, nós queremos as coisas para ontem, mas não é assim, né? É na hora de Deus, Ele sabe a hora certa para acontecer em todos os momentos da nossa vida. E não foi diferente na vida de Moisés. Ele sabia a hora certa que Moisés estaria preparado para assumir o controle e seguir o propósito que ele tinha na vida de Moisés. Então, quando nós olhamos para a história de Moisés, nós vemos um quadro que era de morte se tornar em vida e vida com abundância, porque Deus é vida e é vida com abundância, né? Se nós formos olhar a história dele, ele era uma história de morte, ele estava premeditado a morrer, né? Porque teve um decreto e ele estava ali decretado a morrer, mas Deus transformou a morte de Moisés em vida e vida com abundância. Mas continuando, né, de quando Deus realmente fala com Moisés, chama Moisés para falar com ele, para mostrar o propósito que ele tinha na vida de Moisés, Moisés era pequeno. Moisés era apenas um apacentador de ovelhas, um pastor de ovelhas. Ele era pequeno, né, comparado ao poder de Faraó, comparado à grandeza de Faraó e tudo que Faraó tinha, né? E muitas das vezes nós também nos achamos pequenos para as bênçãos que Deus promete nas nossas vidas ou pelos sonhos que a gente tem. Às vezes nós mesmos nos diminuímos quando nós pensamos no nosso sonho. Ah, mas eu sou tão pequeno, como que eu vou conseguir alcançar esse sonho tão grande? E Moisés era pequeno. Moisés era apenas pastor de ovelhas. Mas o que Moisés não sabia é que o Deus que sonhou com Moisés, o Deus que tinha um propósito, que fez a morte tornar vida, que cuidou dele, né, desde a barriga da sua mãe, era um Deus muito grande, era um Deus poderoso, é um Deus imbatível, é um Deus que podia todas as coisas. Então ele tem esse encontro com Moisés e ele chama Moisés. E aí nós chegamos aqui no versículo onde nós lemos, né, que Moisés fala com Deus, mas logo eu que sou apenas um pastor de ovelhas, como eu vou contra Faraó? E aí Deus vira para Moisés e disse, porque eu serei contigo. E esta palavra ele deixa para nós, eu serei contigo. A palavra de Deus diz que quando Deus está conosco, podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós somos cobertos pela graça do Pai. E Moisés era coberto pela graça do Pai. E aí quando nós vamos ver a história, né? Moisés então vai falar com o Faraó. Deus dá poder a Moisés, né? Para que ele chegue a Faraó e fale com o Faraó. Deus dá poder a ele de transformar o cajado em uma cobra, né? Porque Deus é muito poderoso. Moisés era um homem pequeno, né? Ao olhar de outras pessoas. Era um simples pastor de ovelhas, mas para Deus, a chamada que Deus tinha no coração de Moisés era algo muito grande, porque Deus, ele vê muito além do que os olhos humanos podem ver. Talvez as pessoas te olham e te julgam pequenas, talvez elas acham que você não vai conseguir, que você não vai alcançar, mas Deus, ele vê muito além, ele vê muito além do que os homens podem enxergar. Deus conhece o nosso íntimo, Deus conhece o nosso coração de verdade, Deus conhece a nossa essência de verdade, porque foi Ele quem nos formou e foi Ele quem nos chamou, e cada um de nós tem um propósito a ser seguido, né? Mas nós temos que o quê? Que perseverar,
que ficar perante do Senhor, que caminhar, que continuar marchando na sua presença. E aí nós vamos ver, né, na história, até chegar, enfim, aonde eles vão atravessar o Mar Vermelho, houve muitas coisas, teve pragas, e Moisés falou com o faraó várias vezes, e Deus sempre guardando Moisés, Deus sempre guardando, protegendo o povo de Moisés, quer dizer, o povo de Israel, o povo dele, e assim é conosco, Deus nos protege, muitas das vezes pode acontecer coisas lá no mundo, e Deus sempre está nos protegendo, Deus sempre está conosco, zelando pela nossa casa, zelando pelos nossos, né? E não foi diferente com Moisés. Deus guardou o povo de Israel, Deus guardou Moisés. E aí chegou o tempo certo do milagre acontecer. E aí Deus manda que Moisés marche com Israel, né? Ele vai até Faraó dá a palavra dele que o povo do Egito pode ir embora com Moisés, mas nós sabemos que a palavra de Deus fala que Faraó se arrepende do que ele fala, né? E manda o exército dele atrás de Moisés. Porém, Deus fala com Moisés mais à frente, que não era para Moisés ficar com medo, que eles iriam atravessar em seco, mas que Faraó e o seu exército, né, o exército de Faraó, não atravessaria em seco. Então, ao chegar no Mar Vermelho, eles viram o mar, Moisés com o povo de Israel, com apenas um cajado em suas mãos. É o que eu sempre falo com vocês, as coisas de Deus são muito simples, né? Moisés apenas tinha um cajado em suas mãos. E Deus fala para ele, toque nas águas. E aí, quando ele toca, o mar se divide ao meio e Israel atravessa a seco. E lá na frente, quando Israel está quase acabando de atravessar, lá vem o exército de Faraó com carros de fogo, com soldados e comandantes e espadas e armas. E Moisés e o povo de Israel não tinha nada em mãos, mas eles tinham o melhor de tudo. Eles tinham Deus na vida deles, né? E ao atravessarem em seco, o povo de Faraó começou a entrar atrás dele e o que acontece? O mar se fecha e o povo de Israel e Moisés pôde contemplar a vitória. Então, o que eu quero te dizer nesta tarde, eu quero que fique no teu coração, é que muitas das vezes a bagunça que tá na nossa vida, bagunça não, vamos usar outra palavra, né? As dificuldades que a gente passa na nossa vida, as lutas, aquela coisa que parece que nada vai dar em nada, sabe? Que tá tudo desorganizado, que tá tudo dando errado, que quanto mais você faz, parece que menos você anda. É pra te dizer que é pra cumprir propósitos, tá? Olha como Moisés chegou até onde ele chegou. Olha o que Moisés teve que enfrentar, olha o que Joquebede teve que enfrentar. Mas Deus havia um propósito na vida de Moisés bem lá, quando ele estava no ventre da mãe dele. E você não é diferente. A palavra do Senhor diz que nós somos escolhidos e que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Então, quando você estava no ventre da sua mãe, Deus já sonhava com você, Deus já sabia a sua essência, né? E a partir do momento que você o aceita, que você o chama para a sua vida, que você, eis-me aqui, né? E coloca as tuas mãos na tua vida, nas mãos de Deus e que Ele toma as rédeas da tua vida, pode ter certeza que mesmo que passe por essas tribulações, por essas dificuldades, vai chegar um momento que o propósito será cumprido. Então, eu quero te dizer que marche. Continue marchando, continue em frente, continue confiando. Não desista. Saiba que Deus está no propósito, Deus está no caminho, mas o jeito de trabalhar do Senhor é diferente do nosso. E na hora certa, você vai contemplar a vitória. Na hora certa, Moisés contemplou a vitória com todo o povo de Israel. Mas houve um tempo entre isso acontecer. E esse tempo, né, é o nosso propósito, é aquilo que nós temos que enfrentar para chegarmos fortes ao nosso propósito. Moisés se tornou quem ele era pelos propósitos que ele, né, pelas coisas que ele, pelos obstáculos que ele teve que enfrentar ao longo da sua vida, para realmente, de fato, ele receber o propósito. E não é diferente na nossa vida. Então eu quero te dizer que como Deus havia dito com Moisés, eu serei contigo, ele te diz hoje também, eu serei contigo. Então confie no Senhor de todo o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida nas mãos do Senhor, que o propósito vai ser realizado na hora certa, porque a hora de Deus é a hora perfeita que acontece todas as coisas na nossa vida, tá bom?
Obrigada pela companhia, espero que vocês tenham gostado dessa meditação. Fique com essa palavra, não se esqueça do amor de Deus pela sua vida. A Bíblia fala que a mãe pode se esquecer do filho que ela viu nascer, mas Deus jamais esquece os seus. Então, Deus jamais te esqueceu. Deus a ama. Deus nos ama incondicionalmente. Então, o amor dele é incondicional mesmo, tá? E ele sempre está zelando por nós. Se ele disse que ele será conosco, é porque ele será conosco. Então, fique com essa palavra. Deus é contigo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!